Fala, meus humanoides, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um tema aqui muito importante, lá da introduçãozinha da física, mas que vai ter aí uma importância gigantesca na construção do seu conteúdo, grandezas físicas. Vamos aqui falar bem rapidamente sobre isso. Grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais. Lucas, o que é grandeza? Grandeza física é uma coisa que você pode quantificar fisicamente da seguinte maneira. Pensa só, tu tá apaixonado por alguém. Tem como você quantizar a paixão? Matematicamente trazer um número, uma intensidade, uma unidade de medida de paixão? Não existe. Então é sinal de que não é uma grandeza física. Tudo bem? Agora, as grandezas físicas são aquelas que você fisicamente pode quantizá-las e colocar uma unidade de medida relacionada a essa quantidade. Por exemplo, a altura de uma pessoa, né? A massa corporal de alguém, a velocidade de um carro numa pista, a quantidade de força que você empregou numa caixa, por exemplo, tudo isso daí é grandeza física, mas nós temos que aprender a classificá-las. Grandezas físicas podem ser escalares ou vetoriais. Qual é a diferença de uma para outra, Lucas? Acompanha aqui, ó. Grandezas físicas ditas escalares, elas precisam apenas do módulo mais uma unidade de medida. Como assim módulo, Lucas? O número que vai determinar essa quantidade. Então, por exemplo, vamos botar aqui um exemplo de grandeza escalar. Que horas são? São 2h30. 2h30 quer dizer o quê? Tem que falar mais alguma coisa? São 2 horas e 30 minutos. Eu falei o número, módulo, e eu falei a unidade de medida, horas, minutos. Tem que falar mais alguma coisa? Não. Se você não tem que falar mais nada sobre isso, está perfeitamente entendido, é sinal de que é uma grandeza escalar. Subi numa balança, vi que eu tenho 80 quilogramas. Tem que falar mais alguma coisa? Não. Eu já sei que tem 80 quilogramas ali, 80 é o módulo, quilogramas é unidade de medida. Perfeito. Hoje tá muito quente no Rio de Janeiro, e pior que tá mesmo, tá? Tá quente demais. É sinal de quê? De que eu tenho ali uma temperatura que pode quantificar essa quantidade aí de agitação molecular. A temperatura de 40 graus Celsius, por exemplo. Isso daí é 40 é módulo, graus Celsius, unidade de medida. Agora, existem aquelas grandezas que só o módulo e a unidade de medida não solucionam o nosso problema. Elas são ditas as grandezas vetoriais. E elas vão precisar do seguinte, acompanha aqui comigo. Ó. Uma grandeza vetorial precisa, além do módulo, óbvio, tem que ter um número aqui para poder quantificar. Ficou feio isso aqui para burro, mas vai ficar assim mesmo, deixa quieto. Depois eu boto a borracha ali. Além do módulo, eu tenho que ter direção e o sentido. E também, obviamente, né, unidade de medida. Por favor, pessoal, unidade de medida não é uma coisa para você esquecer, não, tá? Tem que saber, tem que aprender a fazer medida, certo? Tem que aprender a fazer conversão de uma unidade para outra. Nós vamos ver num vídeo específico aqui várias dessas transformações, mas já começa a se movimentar aí, já vai relembrando, né, aquelas coisas que você sempre esquece na prova, como que transforma quilômetro para metro e tantas outras conversões que nós vamos ter aí, beleza? Vamos lá, módulo, direção e sentido. Professor, módulo eu entendi. Unidade de medida também. Agora, que diabos é direção e sentido? Presta atenção, direção, tu faz uma pergunta. Que pergunta você vai fazer? Você vai falar assim, ó, como vai? Estou bem, professor. Não, estou perguntando para você, não. Como vai o vetor? Como vai aquela, por exemplo, força que você está aplicando? Uma coisa ela pode ir na vertical, ela pode ir na horizontal, ela pode ir em diagonal, de forma inclinada. Isso é direção. Vertical, horizontal e diagonal. Agora, sentido, você vai fazer uma outra pergunta. Para onde? Direção, como vai, e sentido, para onde vai. Lucas, vai para cima. Joguei a caneta para o alto. Força aplicada para cima. Vertical para cima. Vertical, direção, para cima, sentido. Olha que legal. Agora, eu posso mudar esse sentido. Eu posso simplesmente soltar a caneta. Então, ela tem aqui uma queda livre que vai estar apontando para baixo. Então,
Direção vertical, sentido para baixo. Olha como a brincadeira muda. É a mesma caneta sendo brincando com ela da mesma forma, só que aplicando vetores que apontam em sentidos opostos, mesma direção, sentidos contrários. E olha como isso é importante para a gente na física, porque dependendo da maneira que você movimente um vetor, né, que você posicione o vetor, melhor dizendo, o corpo ele pode sofrer um fenômeno diferente. Quer ver um exemplo? Vou colocar para você aqui uma caixa e vou pedir para você pausar o vídeo. Ó, eu vou colocar aqui essa força aqui. Pausa o vídeo e diz para mim aí qual é a direção e qual é o sentido desse vetor. Respondeu aí? Show de bola. Então, obviamente, direção qual é? Tá deitadinho, horizontal. E o sentido? Para a direita. Tudo bem? Então, sentido tu pode ter esquerda, direita, para cima, para baixo, norte, sul, leste, oeste. Tá dizendo para onde o cara tá apontando, beleza? E o sentido é como ele tá indo: vertical, horizontal e diagonal. E grandezas vetoriais, nós temos muitos exemplos na física, como, por exemplo, qualquer tipo de força que você tenha. Porque força, você tem que aplicá-la de alguma maneira. E essa maneira é o quê? Da vertical, na horizontal, em diagonal? Para onde está apontando essa força? Essa força é contrária ao movimento? É a favor do movimento? Isso é muito importante. Essa base da física tem que ser bem construída na mente de vocês. Tudo bem? Então, galera, coloca nos comentários aí, ficou bem claro? Tem alguma dúvida? Vem para o nosso Instagram, segue a nossa página, seja um inscrito aqui, ativa o sininho. Nós temos muitas coisas bacanas para conversar aqui. Então, não erra mais grandezas físicas. Tamo junto, meu humanoide. Valeu!